Olá, tudo bem? O seu podcast 100% em português. Desejo uma excelente semana para você, ouvinte. Eu sou a professora Juliana, a voz que fala no seu ouvido enquanto você caminha, dirige, lava a louça, faz exercícios ou simplesmente aproveita alguns minutos do seu dia para aprender português. Nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aumente o volume, pegue o seu caderno, o seu bloco de notas e prepare-se. O episódio de hoje está cheio de novos verbos para você aprender, praticar e colocar em uso. Tanto em relação à estrutura quanto em relação à semântica, ao sentido. Neste episódio, considerei apresentar não apenas uma lista de verbos para serem repetidos e praticados. Pensei em mostrar como eles aparecem em uma estrutura muito comum na língua portuguesa, que são as frases iniciadas pela palavra se. Tenho certeza de que você já ouviu expressões como se eu fosse você, se eu pudesse, se eu tivesse tempo, se eu morasse no Brasil. Nós, brasileiros, usamos esse tipo de construção o tempo inteiro. Essa estrutura com o uso do se aparece quando damos conselhos, quando imaginamos possibilidades, quando fazemos planos, quando sonhamos, quando lamentamos alguma coisa e até quando queremos ser mais educados. Hoje você aprenderá vários verbos dentro dessas situações. E, como sempre, também conhecerá um pouco da cultura brasileira. Vamos lá? Imagine que você acabou de chegar ao Brasil. Você ainda está conhecendo as pessoas, os costumes e a maneira como os brasileiros conversam. Logo nos primeiros dias, alguém diz para você: se eu fosse você, experimentaria um café brasileiro. Perceba que esse brasileiro ou brasileira não está dando uma ordem. Ele está dizendo: experimente. Ele escolhe uma forma mais delicada. Ele diz: se eu fosse você. Essa estrutura, na verdade, significa: na sua situação, eu faria isso. É um conselho, é uma opinião. Pode ser até uma ordem, uma sutil ordem brasileira. E nós, brasileiros, gostamos bastante desse jeito indireto de aconselhar, ordenar alguém. Aliás, essa característica aparece em muitas situações. Em vez de dizer, você precisa fazer isso, é comum você ouvir, se eu fosse você, faria isso. Para o nosso ouvido brasileiro, soa muito mais gentil, mais cuidadoso, muito mais brasileiro. Pensando nisso, quero trazer algumas frases para você ouvir e repetir junto comigo. Eu vou falar a frase e você vai repeti-la. Depois vou explicar o sentido do verbo. Vamos lá? O primeiro verbo é viajar. Ouça a frase e repita. Se eu tivesse um mês de férias, viajaria pelo Brasil. Viajar significa deslocar-se
de um lugar para outro. Pode ser uma viagem curta, pode ser uma viagem internacional, pode ser uma viagem de férias. No Brasil, quando alguém finalmente consegue um período maior de descanso, é muito comum ouvir planos de viagem. Uns sonham em conhecer as praias do Nordeste, outros preferem as serras do Sul. Há quem queira visitar a Amazônia, há quem simplesmente queira descansar em uma pequena cidade do interior. Agora, ouça e repita a frase novamente. Se eu tivesse um mês de férias, viajaria pelo Brasil. Essa viagem ainda não aconteceu. Ela existe apenas na imaginação. Vamos para o segundo verbo? Agora, ouça e repita a frase novamente. Verbo morar. Se eu morasse perto da praia, caminharia todas as manhãs. Morar significa viver em determinado lugar. Curiosamente, muitos brasileiros alimentam o sonho de morar perto do mar, e eu também. Quem vive nas grandes cidades costuma imaginar uma vida mais tranquila, com menos trânsito e mais contato com a natureza. É um sonho bastante comum. Terceiro verbo. Aceitar. Agora ouça e repita a frase novamente. Se você aceitasse o convite, minha família ficaria muito feliz. Aceitar significa dizer sim. Concordar. Ao receber uma proposta, você aceita. Uma curiosidade cultural muito interessante. No Brasil, nem sempre uma resposta negativa é dada de forma direta. Se alguém convida você para um jantar, talvez você ouça respostas como vou ver, quem sabe, talvez eu consiga, pode ser que eu consiga. Muitas vezes, essas expressões significam simplesmente não, mas são usadas para evitar que a outra pessoa fique constrangida. Isso faz parte da maneira brasileira de preservar a cordialidade em muitas situações sociais. Quarto verbo, levar. Agora ouça e repita a frase novamente. Se você fosse ao churrasco, levaria alguma bebida? Levar significa transportar alguma coisa de um lugar para outro. E já que falamos em churrasco, você sabia que, em muitos encontros entre amigos, cada convidado leva alguma coisa? Alguém leva refrigerante, outro leva sobremesa, outro leva carne, outro leva gelo. É uma forma de dividir os custos e tornar o encontro mais leve para quem organizou tudo. Quinto verbo, esquecer. Agora ouça e repita a frase novamente. Se eu esquecesse seu aniversário, você ficaria bravo comigo? Esquecer significa deixar de lembrar. Os aniversários têm bastante importância na cultura brasileira. Mesmo
Mesmo quem não faz uma grande festa costuma receber mensagens durante todo o dia. Parabéns pelo telefone, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Esquecer o aniversário de uma pessoa muito próxima pode realmente causar alguma decepção. Sexto verbo: ajudar. Agora ouça e repita a frase novamente. Se você precisasse de ajuda, eu ajudaria. Ajudar significa oferecer apoio, dar uma mão. Aliás, essa é uma outra expressão muito brasileira, dar uma mão. Ela significa justamente ajudar alguém. Em muitos lugares do Brasil, vizinhos, amigos e familiares costumam colaborar uns com os outros quando alguém enfrenta alguma dificuldade. Sétimo verbo: convidar. Agora ouça e repita a frase novamente. Se eu organizasse uma festa, convidaria todos os meus amigos. Convidar significa chamar alguém para participar de alguma atividade. Pode ser uma festa, um almoço, um casamento, um café, um passeio. Os brasileiros gostam bastante de reunir pessoas. Não é raro que um simples café acabe se transformando em uma longa conversa que pode durar horas. Oitavo verbo: experimentar. Agora ouça e repita a frase novamente. Se você viesse ao Brasil, experimentaria pão de queijo. Experimentar significa provar alguma comida ou bebida pela primeira vez. E a culinária brasileira? A culinária brasileira. Se você visitar Minas Gerais, experimente pão de queijo. Na Bahia, experimente acarajé. No Pará, experimente tacacá. No Rio Grande do Sul, experimente chimarrão. No Rio de Janeiro, talvez alguém ofereça uma feijoada. Cada região possui sabores muito próprios e experimentar faz parte da experiência de conhecer um país. Nono verbo: reclamar. Agora ouça e repita a frase novamente. Se o ônibus demorasse 2 horas, eu reclamaria. Reclamar significa manifestar insatisfação. É dizer que alguma coisa não está boa. Agora eu vou contar um segredo. Os brasileiros gostam bastante de reclamar. Reclamam do trânsito, do calor, do frio, da chuva, do preço da gasolina, da fila do banco. Mas, curiosamente, também costumam rir dessas reclamações. É quase um esporte nacional, comentar o trânsito enquanto se está parado nele. E chegamos ao 10º verbo: abraçar. Agora ouça e repita a frase novamente. Se eu encontrasse um amigo depois de muitos anos, eu o abraçaria. Abraçar significa envolver alguém com os braços como demonstração de carinho, alegria ou afeto. No Brasil, o abraço faz parte da forma como muitas pessoas
se cumprimentam. Dependendo da região, também é comum um beijo no rosto, ou 2, ou até 3. Esses costumes variam bastante de um estado para outro e também conforme o grau de intimidade entre as pessoas. Agora pare um instante. Você percebeu que praticamente todas as frases tinham a mesma estrutura? Se eu tivesse, se eu morasse, se você aceitasse, se eu encontrasse. Você repetiu as minhas frases. Agora eu vou falar a estrutura e você dará continuidade à frase. E não vou dizer o verbo no infinitivo. Primeira frase. Se eu fosse. Segunda frase. Vamos lá? Se eu fosse. Se eu estivesse. Se eu tivesse. Se eu fizesse. Se eu pudesse. Se eu quisesse. Se eu soubesse. Se eu dissesse. Se eu fosse. Se eu viesse. Se eu desse. Se eu visse. Se eu trouxesse. Se eu pusesse. Se eu lesse. Se eu escrevesse. Se eu morasse. Se eu viajasse. Se eu experimentasse.
Se eu abraçasse. Ah, quero acreditar que você conseguiu fazer todos e dentro do tempo estipulado por mim. Agora, vou falar mais 20 frases com a mesma estrutura, ser mais verbo, para você repetir, memorizar e aprender. Se eu fosse mais corajoso, faria um mochilão pelo Brasil. Se eu estivesse no Rio de Janeiro, iria à praia hoje. Se eu tivesse mais tempo, estudaria português todos os dias com falar português brasileiro. Se eu fizesse mais exercícios, teria mais disposição. Se eu pudesse, moraria perto do mar. Se eu quisesse, aprenderia outra língua. Se eu soubesse cozinhar, prepararia uma feijoada. Se eu dissesse isso, ninguém acreditaria. Se eu viesse ao Brasil em julho, participaria das festas juninas. Se eu desse um conselho, diria para praticar um pouco todos os dias. Se eu visse um amigo antigo, convidaria para um café. Se eu trouxesse um presente, minha avó ficaria feliz. Se eu pusesse mais dedicação, aprenderia mais rápido. Se eu lesse um livro por mês, aumentaria muito meu vocabulário. Se eu escrevesse diariamente, cometeria menos erros. Se eu morasse em Salvador, iria à praia todos os finais de semana. Se eu viajasse pelo interior do Brasil, conheceria tradições muito diferentes.
Se eu experimentasse todos os pratos típicos, descobriria novos sabores. Se eu abraçasse meus amigos com mais frequência, demonstraria mais carinho. Se eu fosse você, começaria a praticar essas estruturas hoje mesmo. Excelente! Temos então, primeiro aparece uma condição, depois aparece uma consequência. Nesse sentido, estamos imaginando uma situação, não estamos falando de um fato. Essa construção é muito comum quando fazemos hipóteses. Também é usada para sonhar, para aconselhar, para imaginar uma vida diferente, também para falar de possibilidades, ou simplesmente para conversar de forma mais delicada, polida, aqui no Brasil. Antes de terminar, vamos fazer mais um exercício. Complete mentalmente as frases. Não tenha medo de errar. O importante é praticar. Se eu morasse no Brasil, se eu tivesse mais tempo livre, se eu pudesse aprender qualquer idioma, se eu encontrasse uma velha amiga hoje, se eu ganhasse na loteria, eu espero que a sua mente complete essas ideias naturalmente. Esse é exatamente o objetivo desta última atividade. Também, essa estrutura permite a gente imaginar, criar possibilidades, explorar situações que talvez nunca aconteçam, mas que poderiam acontecer. Espero, quero, desejo que a partir de hoje você comece a perceber essas construções quando assistir a um filme, ouvir uma música, conversar com brasileiros e que aplique, que comece a usar essa estrutura para dizer sobre as suas possibilidades também. Tenho certeza de que você encontrará muitos exemplos. E se eu fosse você, anotaria tudo de novo para aprender hoje ainda. Criaria as suas próprias frases e praticaria um pouquinho todos os dias. Aprender uma língua não acontece de uma vez. E eu sou a professora Juliana, nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Um grande abraço e até o próximo episódio. Para conhecer o nosso trabalho, acesse a página falarportuguesbrasileiro.com. Vou ficando por aqui e tchau, tchau! Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.